Olá pessoal, esse vídeo vai falar sobre os movimentos emancipacionistas, também conhecidos como movimentos separatistas, que foram os movimentos que quiseram separar uma determinada região do Brasil ou de Portugal, que é diferente das revoltas nativistas. As revoltas nativistas são revoltas que não queriam separar o Brasil de Portugal, mas essas revoltas de agora, os movimentos emancipacionistas, eles começam a ter essa ideia de emancipação política. E aí são esses dois movimentos, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, que nós vamos estudar nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Então, para você entender os movimentos emancipacionistas, você primeiro precisa lembrar do que é o Pacto Colonial. O Pacto Colonial é uma forma de controle que a metrópole, no caso Portugal, estabeleceu sobre a colônia, no caso Brasil. E esse controle ele era baseado no monopólio comercial, ou seja, o governo do Brasil só podia comercializar com Portugal. O Brasil não podia comercializar com nenhum outro país a não ser Portugal. É o que nós chamamos de exclusivismo metropolitano. E a ideia do governo de Portugal era o seguinte, dentro do contexto de mercantilismo, eles precisavam criar uma dependência na colônia para que o Portugal pudesse manter uma balança comercial favorável. Quanto mais subdesenvolvido, quanto mais dependente o Brasil fosse de Portugal, melhor era para os portugueses, porque assim os portugueses conseguiam vender mais produtos para o Brasil e conseguiam manter a sua balança comercial favorável. Então, o Pacto Colonial ele exigia que o Brasil fosse extremamente dependente de Portugal, o que era extremamente ruim para o Brasil. E nesse contexto, a gente tem o surgimento do Iluminismo, e durante o final dos anos 1600, começo dos anos 1700. E o Iluminismo ele vai pregar o liberalismo, liberalismo econômico, mas também liberalismo político. E esse liberalismo político vai criar a ideia de que as colônias elas tinham que ser independentes das suas metrópoles. E esse liberalismo político ele vai ser um dos responsáveis pelo sonho de independência das colônias, que é o que vai acontecer nos Estados Unidos. Porque no final dos anos 1700, 1763, você vai ter um movimento dos Estados Unidos, uma guerra de independência deles, que vai ser baseada no iluminismo. E se deu certo para os americanos, isso também pode dar certo para os outros. Esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que o iluminismo pregava, ele podia ser responsável pela emancipação política das colônias. Tá? Então, a independência dos Estados Unidos e toda essa influência ideológica do iluminismo vai ser o arcabouço, vai ser a base dos movimentos emancipacionistas. O movimento emancipacionista, eles têm algumas características. Primeira característica, eles são regionais. Assim como as revoltas nativistas, eles não são movimentos que se espalham para o resto do Brasil, porque não existia Brasil ainda. O que você tem é um arquipélago com várias regiões diferentes, mas não existia integração nacional ainda. Então essas revoltas emancipacionistas, elas acontecem num lugar e só naquele lugar. Se elas acontecem em Minas, elas acontecem só em Minas. E elas pensam na independência só de Minas, não do resto do Brasil. E a outra característica é que essas revoltas elas querem uma emancipação política, que é uma outra palavra para independência. Ou seja, essas revoltas elas pensavam em fazer com que o Brasil ou que aquela região fosse independente de Portugal. E isso diferencia essas revoltas, esses movimentos das revoltas nativistas. A mais conhecida de todas é a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira acontece, obviamente, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o governo de Portugal estava aumentando os impostos para aumentar a arrecadação, porque a arrecadação estava diminuindo com as minas sendo exauridas, você conseguindo encontrar menos ouro fazia com que você tivesse menos impostos sendo cobrados. Então o governo de Portugal estabeleceu a derrama. A derrama era uma cota, uma meta. Eles estabeleceram uma meta de 15 arrobas de ouro, dá mais ou menos 1.500 quilos, e essa meta tinha que ser atingida. Se essa meta não fosse atingida, o governo de Portugal podia interferir militarmente, confiscar propriedades, procurar ouro até que essa meta fosse atingida. Então, Minas Gerais vivia nessa constante ameaça da derrama. Derrama vai acontecer. Os impostos estão cada vez com uma arrecadação menor, então o governo de Portugal vai estabelecer a derrama, E nesse cenário,
a gente tem um grupo de conspiradores que vão ser influenciados pelo iluminismo, que vão ser influenciados por pessoas que vinham de fora, né, pessoas que estudavam na Universidade de Coimbra, em Portugal, traziam essas ideias do iluminismo para cá, vão ser influenciados pela independência dos Estados Unidos e vai existir um movimento de conspiração. E os conspiradores, eles vão sonhar com uma independência de Minas Gerais, né? Vão fazer com que a independência de Minas Gerais aconteça. Quando eles instituírem a derrama, a gente vai aproveitar a insatisfação popular para fazer um movimento, que daí todo mundo apoia esse movimento. Quando a gente conseguir se tornar independente, a gente vai assumir essa bandeira aqui do lado aqui, a gente vai se tornar uma república presidencialista e vamos acabar com a escravidão. Pera aí, acabar com a escravidão? Não. Não vamos acabar com a escravidão? Beleza, então não acabamos com a escravidão, mantemos a escravidão. Tá? Então, o que aconteceu aqui foi um movimento de conspiração. Né? Eles estavam sonhando em como que iria ser feita essa independência do Brasil. Só que no meio disso tudo você tinha um X9. O X9 era Joaquim Silvério dos Seis, era um cara que resolveu fazer uma delação premiada, ele estava devendo impostos atrasados, em troca do perdão de sua dívida, ele denunciou os conspiradores. Os conspiradores foram presos, né, e depois eles foram julgados, alguns foram absolvidos, e grande parte da elite, né, que fazia parte desse movimento, porque o movimento da Inconfidência Mineira dos conspiradores era um movimento de revoltosos da elite, boa parte deles ou foi absolvido ou foi mandado em paz, tipo assim, ó, nem julgamento vai ter. Alguns foram exilados, ou seja, eles foram mandados para fora do Brasil, né? E daí depois eles podiam voltar depois de um período de tempo. Alguns tiveram degredo perpétuo, ou seja, eles foram mandados para colônias portuguesas na África e acabaram morrendo lá, mas alguém precisava morrer. E quem morreu foi o pobre alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele acaba sendo enforcado e, assim como Felipe dos Santos, ele acaba sendo esquartejado e o corpo dele fica em exposição para ser consumido pelo tempo e morreu a história. Tá? Então foi isso que aconteceu. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração que aconteceu e que não teve resultado prático nenhum. E a história da Inconfidência Mineira, ela ficou praticamente esquecida até 1889, quando acontece a proclamação da República do Brasil. Quando os militares fazem a proclamação da República do Brasil, eles veem que na nossa história nós somos carentes de heróis, de figuras que pudessem inspirar o povo. Então eles resolvem resgatar algumas histórias. E eles encontram a história da Inconfidência Mineira e do Tiradentes e resolvem resgatar essa história. Eles encomendam para um artista, para um pintor chamado Pedro Américo, um quadro sobre o Tiradentes. E o quadro que ele entrega é esse quadro que aparece aqui do lado, né, chamado de Tiradentes Esquartejado, onde é que você tem a cabeça do Tiradentes aqui ao lado de Jesus Cristo, né, você tem o corpo do Tiradentes formando meio que um mapa do Brasil, tá, com uma mensagem meio subliminar aqui. Tá? O problema é que os militares odiaram esse quadro, e ele ficou esquecido durante uns 50 anos mais ou menos, que ele ficou longe do alcance do público, porque não era essa a imagem de herói que eles queriam ter. E eles então encomendaram novos quadros a respeito do Tiradentes e eles transformaram Tiradentes nessa espécie de herói. Né? E se você olhar para os quadros que nós temos aqui do lado, essas representações de Tiradentes, você vai ver que existe uma clara associação entre o rosto do Tiradentes com o rosto de Jesus Cristo. Porque a ideia era mais ou menos a seguinte: assim como Jesus deu a sua vida, né, pela humanidade, entregou-se como sacrifício pelos pecados da humanidade, pela liberdade de todos, assim Tiradentes também se sacrificou pela liberdade do Brasil. O que não foi necessariamente o que aconteceu, tá? Mas existe essa construção do mito Tiradentes, o que deu para o Brasil, né, uma série de praças Tiradentes, ruas Tiradentes, ou também um feriado, né, que acontece lá em abril, né, em homenagem a Tiradentes. Agora, a conjuração baiana, ela não é tão popular quanto a Inconfidência Mineira. Ela acontece, obviamente, na Bahia, onde é que você tem um contexto de fome. A população mais pobre estava passando fome, né? Porque a Bahia estava passando em crise, as roças de agricultura de subsistência estavam sendo tomadas conta por roças de agroexportação, então o pessoal estava deixando de plantar mandioca para plantar outras coisas, cana-de-açúcar principalmente,
e a população mais pobre estava passando fome. E nesse contexto, onde é que o governo de Portugal estava cobrando impostos muito altos de uma população muito pobre, começam a circular alguns panfletos. E esses panfletos dizem mais ou menos o seguinte: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o momento em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos iguais. Liberdade, fraternidade e igualdade. Tem os princípios do iluminismo aqui. E esses panfletos e outros panfletos estavam chamando o povo baiano a fazer uma revolução para fazer com que a Bahia se tornasse independente de Portugal. E os ideais que esses panfletos estavam disseminando, ou os ideais dos Guardiões da Luz, que era o grupo que estava por trás desses panfletos, era transformar a Bahia numa república e abolir a escravidão. E aqui na Conjuração Baiana a gente tem um outro negócio que inspirou a Conjuração Baiana, que é a fase do terror, que acontece lá na Revolução Francesa, que acaba inspirando essa Conjuração Baiana. O governo de Portugal vai atrás dos líderes dessa revolta, daqueles que estavam lendo as obras em francês e disseminando essas ideias iluministas, e eles encontram então 2 soldados e 2 alfaiates, pardos semi-analfabetos, e eles responsabilizam eles pela disseminação dessas ideias, e eles acabam sendo executados, eles acabam sendo mortos, para evitar que esse movimento se disseminasse. Assim a Conjuração Baiana ela acaba morrendo. E a Conjuração Baiana acaba não sendo tão popular na história quanto a Inconfidência Mineira. Tá? Então, as duas diferenças que nós temos são: a Inconfidência Mineira ela se torna popular na nossa história e o Tiradentes se torna um grande herói e eles não queriam abolir a escravidão, e a Conjuração Baiana ela não é tão popular e eles queriam abolir a escravidão. Né? E para terminar, né, esses que estão ilustrando esse slide aqui, né, é uma representação dos 4 que acabaram sendo executados. Eles provavelmente não eram os líderes da revolta, provavelmente os Guardiões da Luz eram um grupo de elite, estava por trás desse movimento, mas como eles eram ricos, eles acabam sendo poupados e os pobres acabam sendo executados para que os líderes fossem poupados, certo? Então isso é o que nós temos sobre os movimentos emancipacionistas. Certo, pessoal? Abraço!